Olá, aqui é o professor Gilmar Reis, médico cardiologista, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Você sabia que o derrame é algo que pode acontecer em crianças e adolescentes? É isso aí. Derrame não é um problema só de pessoas idosas e adultos. Derrame pode acontecer em crianças, né? E por que o derrame acontece em crianças? Ora, nós temos diversos problemas que podem acometer as crianças, seja problemas que vêm desde o nascimento, de origem congênita, seja problemas adquiridos. Nos últimos 3 anos, mais de 200% de aumento nos derrames em jovens. Isso se deve muito ao estado geral, né, ao estilo de vida que os jovens estão adotando no Brasil. Nos últimos 10, 15 anos, a nossa população ela está exercitando menos. Quando você compara com 15, 20 anos atrás e hoje, o jovem anda em torno de 1 quilômetro por dia a menos do que o jovem antigamente. O jovem atualmente ele consome mais do que o dobro de carboidratos, de doces, do que o jovem há 20 anos atrás. Da mesma maneira, o jovem atualmente fuma com muito mais frequência do que o jovem antigamente. E somando tudo isso, ainda vem o sedentarismo, a falta da atividade física. Ou seja, o jovem de hoje, ele leva um estilo de vida muito inadequado e mais propenso a desenvolver problemas graves, comparado com o jovem há 15, 20 anos atrás. Isso tudo é o preço que nós estamos pagando pelo desenvolvimento, pelo conforto, né? O jovem anda menos porque ele anda mais de carro. Ele tem mais facilidades do que o jovem, de uma maneira geral, há 20 anos atrás. Além disso, ainda vem o estresse do dia a dia, né? A pressão econômica, a pressão do risco de você andar na rua, de ser assaltado, de alguma coisa de ruim acontecer, além também da ansiedade, né? Tudo isso somado acaba trazendo uma situação que até então não era comum no nosso país. Os jovens tendo um comportamento, um estilo de vida e preocupações que até então não era comum nessa faixa etária. Eu estou falando de derrame, mas você sabe bem o que é um derrame? O derrame é quando eu tenho uma parte do nosso cérebro que morre. Mas como que isso pode acontecer? Ora, eu tenho duas maneiras que isso. Eu tenho não. Duas maneiras existem para que isso ocorra. A primeira delas é quando um vaso sanguíneo lá na cabeça ele arrebenta e eu tenho uma hemorragia. Então aquela área perde a irrigação normal, ela não tem mais a nutrição adequada e ela acaba morrendo. Esse é o chamado derrame hemorrágico, por sangramento. É em torno de 15, 20%, inclusive dos jovens. Entretanto, eu posso ter o derrame pela falta do sangue chegar naquela região. Então, como o sangue não chega, aquela região do cérebro acaba morrendo. Esse é o chamado derrame isquêmico, pela falta da circulação. Ele ocorre em 85% das vezes, né? E como eu disse, essa mudança do estilo de vida acaba levando a uma pressão alta, diabetes, né? Depressão, descarga de adrenalina e noradrenalina de forma inadequada, o que acaba levando a essas complicações. Somando-se a isso, vem o tabagismo, o diabetes, que vem associado a essas mudanças inadequadas do estilo de vida,
que podem também resultar no derrame. E não podemos deixar de mencionar as causas que nós podemos nascer com elas, chamadas causas congênitas do derrame. Elas não são raras, principalmente nos jovens. E aqui eu destaco duas delas. O aneurisma cerebral, que é uma bolinha que se faz ao lado do vaso, por enfraquecimento dessa parede, e nós nascemos com esse enfraquecimento, muitas vezes. Essa bolinha pode romper e ter um sangramento. Além da má formação arteriovenosa. Os vasos se formam de uma maneira errada e completamente inadequada, e com isso eles podem se romper. Né? Então, são duas causas comuns de derrames em jovens. Entretanto, o grande aumento do derrame em jovens se deve ao que eu disse antes, a mudança do estilo de vida e as suas consequências, associados ao consumo cada vez maior de drogas, cocaína e outras drogas mais pesadas. Essas drogas, elas promovem uma profunda alteração no sistema cardiovascular. Essa alteração leva a uma vasoconstrição intensa e acaba levando ao derrame. Então, são causas que têm aumentado bastante nos jovens. Mas como que você pode reconhecer ou se preocupar com este problema? Ora, aqui vem uma dica. Esses problemas, muitas vezes, eles se manifestam alguns dias antes do evento maior. Né? São os chamados ameaças do problema. E aí eu posso ter uma tontura, uma dormência que vem e volta, uma fraqueza de um lado do corpo, ou no braço, ou na perna, ou uma dormência na boca, de um lado da face, ou de um lado do corpo, que fica ali algum tempo e desaparece. Então, se isso está aparecendo, você deve procurar rapidamente uma avaliação médica, até mesmo num pronto atendimento, para ter orientações adequadas, ter uma avaliação inicial, porque muitos desses problemas podem ser identificados durante uma simples avaliação médica superficial, como, por exemplo, a aferição da pressão arterial. Então, de repente, você vai lá com um quadro de uma dormência que está vindo e voltando e vê que a sua pressão está muito elevada. Então, ao controlar essa pressão, você está, na verdade, atuando para que esse problema não evolua para o derrame propriamente dito. E a perda da força. Perda da força seja no braço, seja na perna. Então, essa é a dica que eu dou para você. Procure cuidar de você mesmo, cuidar da alimentação, fazer atividade física, não ficar sedentário, né? E procurar fazer caminhadas, que já ajuda bastante, e, se em caso de dúvidas, procure uma avaliação médica, divida o problema com seus pais, com seus familiares, que, se perceber que isso não é algo comum de acontecer, eles vão orientar você e eles mesmos vão procurar esse auxílio médico que pode salvar a sua vida. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje do Saúde Todo Dia.